Olá, pessoal, estamos de volta com Papos e Prosas. Eu sou a Nani Siqueira e, como eu prometi para vocês, eu vou trazer cada vez mais assuntos interessantes e que vai prender demais a atenção de cada um de vocês. Hoje eu trouxe o Marco Antônio. Ele é roteirista do filme Exilados de Capela. Ele é o senhor Exilados de Capela, porque tudo que você quiser saber sobre esse assunto, que é tão polêmico, é um assunto apocalíptico e vai deixar você preso esse podcast inteirinho. Tudo bem, meu querido? Oi, Nani, tudo bem? Tudo jóia? ótimo. Todas as vezes que a gente conversa sobre isso, eu fico um pouco assim. Aí depois a gente dá uma esquecida. Eu falo, não, tem que conversar de novo sobre esse assunto. Pra gente não perder. Sempre lembro de você, para não perdermos as oportunidades. Me conta como foi, como despertou esse interesse de roteirizar o livro do comandante Edgar Armond, espírita, né? De Kardec, né? Nessa filosofia kardecista, Os Exilados de Capela. É legal a gente até dar uma... O que Uma é o situada. Exilados? É uma situada. Tá. E depois você me conta por que você resolveu colocar isso nas telas. Bom, eu acho que eu não resolvi, resolveram por mim. Ah, é sempre assim, nada por acaso, né? Resolveram. Em 39, o Chico escreveu A Caminho da Luz, Sim. que é mais ou menos uma ideia geral do que são esses capelinos, né? Esse povo que veio desse outro sistema para cá, para a Terra. E aí, em 49, 10 anos depois, o Edgar Armond, ele resolveu fazer reescrever uma releitura dessa história toda e foi um pouco mais a fundo, escrevendo o livro Os Exilados da Capela. Então, o missionário já vem falando sobre isso e o Exilados de Capela é O Caminho da Luz, o Caminho da Luz. Desculpa. Caminho da Luz. É o segundo livro que o Chico escreveu? Nossa, não. Você não sabe, agora a ordem eu não vou saber te dizer. Então, o Chico já tinha abordado isso. O Chico já tinha abordado isso, o Emmanuel já tinha escrito O Caminho da Luz, deu uma boa ideia do que seria esses exilados. E aí o Edgar Armond, depois de um tempo, ela sentiu a necessidade de falar um pouquinho mais, de abranger um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. Certo. Ainda assim, ele não consegue muito a fundo, porque hoje já é um assunto difícil de você abordar. Imagina. Você imagina isso em 49, né? E ele também ele era militar, então ele tinha todo um aspecto e uma filosofia bastante militar, ortodoxa. Então ele escreveu de uma maneira bastante centrada, sem alarmismo, sem folclore. Então ele procurou ser bem objetivo, mas até um pouco mais técnico. Eu acho a leitura dele bem difícil, vou ser bem sincera. O livro Exilados da Capela, ele não é uma leitura, assim, que eu posso dizer, muito gostosa. Não é um romance, não é uma literatura que você sente falar, eu vou sentar aqui à tarde, na varanda com o pôr do sol e vou ler. Não, é uma leitura que exige. Tanto que eu tenho me baseado bastante no livro, mas eu corro muito, mas muito atrás de outras informações. Entendi. Então, você leu isso provavelmente há um tempo atrás, algum tempo atrás. Isso voltou na sua vida quando? Quando que você falou assim, agora eu vou roteirizar Exilados de Capela? Esse assunto, ele me persegue, acho que desde que eu estava na barriga da minha mãe. Eu sempre fui interessado por isso e sempre as coisas vieram batendo assim em mim. Eu fui testemunha de Jeová. Olha. Né? Quando eu tinha 14 anos, dos 14 aos 16. E eu percebi, e eu agradeço muito ter sido testemunha de Jeová. Tudo faz parte do que você é hoje. Porque o que eu conheço de Bíblia hoje foi graças a eles. Né? E eu percebi que todo o Novo Testamento, que é basicamente a literatura deles, fala sobre isso. Jesus, o tempo todo, na minha opinião, no que eu entendi, o tempo todo ele bate nisso. Ele fala, quando aqueles tempos chegarem, então quando o ladrão chegar e não haverá mais tempo de se recorrer a nada. Ele fala o tempo todo sobre isso. E a leitura do Apocalipse, fala também? É basicamente isso. É no Apocalipse.
Não só no Apocalipse. O Sim. Apocalipse, ele dá o que a gente está vivendo hoje. Tá. Hoje, exatamente os dias de hoje. Mas Jesus, o tempo todo, em todo o Novo Testamento, para mim, ele vem batendo e falando sobre isso. E explica para o A pessoal, parábola, então. desculpa, só uma coisinha. Por exemplo, o que significa a parábola da separação do joio e do trigo? É agora. Sim, É o que a gente está vivendo. sim. As parábolas dele, os ensinamentos dele, toda a citação dele, para mim, veio culminar no que a gente está vivendo hoje. Tá difícil, não tá? Tá desafiador, vamos falar assim? Olha, não, tá desafiador e tá difícil, tá? Porque a gente tem uma série de questões envolvendo hoje todo o planeta. Não é um povo, não é uma etnia, não é um teco do planeta, é o mundo inteiro hoje que está sofrendo com isso. A gente vê, a crise é mundial. Sim. E não vai melhorar, né? Eu não tenho boas notícias, que eu costumo dizer nas palestras, eu não tenho, entendeu? Uma colocação legal para dizer em relação a isso, porque a gente está no olho do furacão. Entendi. E para o pessoal que nunca ouviu falar em Exilados de Capela? Vamos lá. Você perguntou como De é uma que, forma, como é de que uma isso forma, veio? isso, de Como é que isso uma síntese surgiu? disso, né? Eu sou, na verdade, diretor de teatro. Certo. E eu sempre escrevi e comecei fazendo textos, teatro né? com temática espírita. Ah, bacana. E fui. Até que por causa também desse assunto, Apocalipse, que a vida inteira eu te falei que eu fui perseguido por isso, eu comecei a escrever peças. Isso. Mas só as peças que eu escrevi eram comédias. Então eu escrevi uma peça chamada Não é o Apocalipse, vírgula. E no meio da peça eu explicava para o público que por um erro da gráfica, a vírgula saiu no lugar errado. Então, na verdade, a peça deveria se chamar Não, vírgula, é o Apocalipse. E nessa época eu fui escrevendo outras peças e comecei a pesquisar. Sim. Então eu pesquisei Os Exilados da Capela, pesquisei Ramatiz, pesquisei muita coisa de Emmanuel também, que ele fala em outros pontos. Fui pesquisando e começou a cair na minha mão textos, livros de várias pessoas, de várias filosofias e seitas, e eu me interessei. Passou, meu caminho foi seguindo para outros lugares. Na época eu cheguei até para Goiás. Eu fui para Alto Paraíso de Goiás, conhecer lá, que tinham grupos que estavam saindo e formando comunidades por causa desse momento. Isso foi... Nossa, tem quase 20 anos. E já se falava disso muito efervescente, já era uma coisa bem... E eu fui lá conhecer, né? Aí eu Trocando voltei... em miúdos, mais ou menos, a grosso modo, seria como se a gente estivesse chegando para o fim do mundo. Seria o fim do mundo, para o pessoal que está em casa entender de uma forma assim... Quando você fala em Apocalipse, a gente tem que explicar que Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. O que o João, na ilha de Patmos, queria revelar. Foi revelado para ele e aí ele escreveu para a gente. Algumas pessoas, algumas seitas falam que é o fim do mundo. As esotéricas dizem que é a mudança de ciclo, mudança de era, uma nova fase do planeta. Enfim, na verdade, o que a gente está passando é um estágio do planeta que estava num nível e está passando para um nível maior, mais evoluído. Só que nessa limpeza é que nem casa quando a gente vai limpar. Vira uma bagunça, vira um caos. Se você chegar na casa da sua mãe, no meio da faxina, as cadeiras estão em cima da mesa, aquela aguaceira para todo lado, ela com aquele pano na cabeça, enfim. Na hora da faxina, o negócio é feio. Depois fica bonitinho, mas na hora é complicado. Então, esse fim do mundo... Seria a faxina que nós estamos vivendo neste momento. A desordem para ordenar. A desordem, nós temos que... Só pode dar valor à luz quem passou pelas trevas. Sim. Então, é isso que a gente está passando agora. Sem contar que nós temos também um outro aspecto muito forte a se considerar. Quando Jesus também fala, e naqueles tempos as portas do inferno se abrirão. O que nós temos de relato? É que o pessoal dos umbrais, das zonas mais trevosas,
vibracionais já estão aqui. Eu vejo algumas pessoas falando assim, olha, as portas do umbral estão abertas. É como se fosse a última chance, uma última encarnação. Tipo, ou você vai ou você racha. No sentido Exatamente. popular, ou seja, ou você aproveita essa encarnação, ou você não evoluiu, vai ficar um planeta com uma vibração parecida com o que é hoje na Terra. É mais pesado É mais ainda. pesado? Mais Então, pesado. mas aí... Porque na realidade, esses que saíram do umbral, então, tiveram bônus. esses que saíram, mais que ou menos estão saindo isso. do umbral tiveram um bônus e nós aqui Ônus. e nós aqui o bônus de como é que se pode dizer, de termos a chance de mostrarmos o nosso valor. Entendi. Essa é complicado. Então É na diversidade que você mostra o que você tem de valor, né? é no caos que eu tinha um professor que falava, é nas horas de crise que você vê quem tem lata para vender. Exatamente. Então, Eu tinha um diretor que falava, vamos ver se tem garrafa para vender. Lá. Um beijo para você, lá. Onde quer que você esteja aí, beijão. então é isso. Devo muito a ele, por isso que eu mandei esse beijo para ele. Então, beijo, Lala. Então, assim, eu dei uma palestra agora no centro, eu brinquei lá, o pessoal falou assim, pessoal, olha, estão vendendo lotes no umbral. Não, eu não quero. Não, o umbral tá limpo. Tá? Tá limpinho, não tem mais ninguém lá. Ah, entendi. Já subiu todo mundo, estão fazendo faxina lá também, estão higienizando, entendeu? O umbral tá maravilhoso, porque veio todo mundo. Entendi. Anda pelas ruas de São Paulo, no centro, que você Sim. vai ver. Sim. É simples. Aliás, São Paulo não. Qualquer grande capital, qualquer grande zona urbanizada... Se você perceber, há um tempo atrás, não tinha tanta gente morando na rua, né? Nós chegamos em novembro agora a 8 bilhões de encarnados. Nossa. Era 8? 7,5, né? Era 7.800 por aí. Chegamos a 8 bilhões. É muita gente. É muita gente. Olha que bacana, nós estamos dentro de um shopping center, só para você que está em casa entender. E olha isolamento acústico. O pessoal da Isolar fizeram isolamento acústico, o pessoal passa, tira foto. Eles não entendem, pensa até que a gente é global. Aí eles passam, dão um tchauzinho, tira foto, mas só para você ver que bacana que é aqui. Aqui é bem bonito no mesmo. Pocket Studio é bem bacana, não é? Bem. Vamos voltar. Então, e aí, quando que isso termina, então? Para dar... Não temos prazo, óbvio, né? Olha, toda vez que você fala em datas, é complicado, porque o tempo deles lá é diferente do nosso aqui, não é só isso, porque também depende de nós. Depende como é que vai ser o nosso caminhar, como que vai ser esse nosso andar. Entendi. A gente pode fazermos dessa fase passar um pouco mais rápido ou muito demoradamente. O problema disso tudo é que, assim, eu posso estar fazendo a minha parte, mas se o outro não está fazendo, é o coletivo, né? É o coletivo. E nessa hora não vai adiantar você caminhar para o individual. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta você se fechar. É um jogo que ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Não tem... mas... Então, mas aí eu vou pôr uma questão. Eu fui perfeita, intacta na minha vida. O outro não foi, eu vou pagar o preço? Não, claro que não. Claro que não. As experiências são individuais. Sim, lógico. Né? Os bônus e ônus vão estar lá na continha, né? Também vão ser computados individualmente. Porém, como a gente vive... O impacto social é coletivo. É coletivo, entendi. É coletivo. Então não adianta você comprar um carro blindado. Daqui a pouco o pessoal vai estar te assaltando de bazuca. Sim. Temos que resolver a questão, não maquiar a questão, né? Exatamente. Então, já passou da hora, passou do momento das pessoas entenderem que ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. E você sabe que, assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista, você sabe. Mas também sou realista. O que eu vejo é que as pessoas não estão entendendo. É porque você tem um contingente muito grande de pessoas hoje ainda que, por exemplo, nós tivemos, por incrível que pareça, uma benesse, um bônus com essa pandemia. Tivemos? Eu achei que o povo não entendeu nada. Não, nós tivemos por ter sido uma pandemia, porque era para ser coisa pior. Eu entrevistei uma astróloga, Carla, maravilhosa, e ela disse que eu perguntei se essas questões que ela me fala aqui no mapa, fala tudo sobre a vida da pessoa, tá ali no mapa dela. Eu falei, e a questão coletiva, uma Covid? Existe um mapa coletivo, e ela falou que em 2025 vem uma outra onda de algo
que eles não sabem o quê, mas de questões nesse nível Covid. E nós estamos. Essas ondas estão vindo cíclicas assim, porque era para ter uma porrada maior. Era para ser uma terceira guerra mundial. Mas, né, a espiritualidade, vendo, por incrível que pareça, o nosso merecimento, as nossas necessidades e até o que a gente aguentaria, optou por uma pandemia. Porque em Capela foi uma terceira guerra mundial, houve explosões atômicas lá. Foi quando saiu o grande expurgo de lá de contingente e vieram para a Terra há 15 mil anos atrás. No filme Nosso Lar, tem uma hora que... Não sei se é no Nosso Lar, mas eu acho que é no Nosso Lar. Que tem uma hora que... É no Nosso Lar que tem uma moça que quer voltar, não é? Sim, sim. Tem uma hora que tá na Segunda Guerra, não é? Isso, Que exatamente. mostra aquela cena dos espíritos chegando, muitos, tudo. muitos. É. Imagino, você falando, tá me vindo essa cena na cabeça, entendeu? Então você imagina que isso é uma gota no oceano perto do que está acontecendo e ainda do que vai acontecer. Porque assim, não tem problema se você acredita em Deus ou não, se você vai melhorar ou não. A onda vem e vai te pegar. Se você estiver preparado, ótimo, que bom. Se você não tiver, você vai ser arrastado pela onda e boa sorte. Simples assim. Espiritualidade não vai ficar esperando um dia você acordar e falar, bom, acho que agora eu vou querer entender. Está sendo dada a oportunidade. Por isso que estão todos esses umbralinos aqui na Terra, caminhando aqui entre a gente. Por isso que a energia está pesada. Repara que a energia está pesada. Todo mundo acorda cansado. Você não dorme, você não descansa, né? Você dorme, mas não descansa. Sim. Você já acorda com a energia lá embaixo. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo retiradas né, durante o sono para trabalhar. Para ajudar a noite inteira. Para ajudar nessa reestruturação do planeta. Eu trabalho, é difícil a noite que eu durmo. Pois é, então e tem muito trabalho. Tem. Eu me recordo dos meus sonhos. E todos eles eu estou trabalhando. Então, e pensa... Só que eu já não sofro mais, né? Tem gente que fica, eu não durmo. Eu nem sofro. Se eu dormir 3 e ficar bem, tá bom. Tô no lucro. E tá precisando. Assim, as pessoas são levadas para trabalhar, ou é aquele que é médium de doação, então é retirado mais energia para poder... olha, o emaranhado tá bem grande. Tá bem grande. Tá bem grande. Então, o pessoal de Capela seria um povo que viveu nesse planeta chamado Capela, que não aproveitou as oportunidades, que não evoluiu e que reencarnou no planeta Terra. Há 15 mil anos atrás. Há 15 mil anos atrás, que naquele momento era inferior ao Capela. Energeticamente. Vibratoriamente falando, né? Então vamos lá. Quando a gente fala Capela, a gente está falando de um sistema planetário. Sim. Né? O nome é Estrela Capela. Assim como o nosso Sol, lá no sistema do Cocheiro, que fica a 42,8 anos-luz de distância aqui da Terra, Capela existe. Aí eu ia perguntar isso, Capela existe. Astronomicamente falando, Capela existe. É HD 49673. E espiritualmente é ocupada. Espiritualmente. Há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas na casa do meu pai. Só não quer entender quem realmente fecha os olhos, porque a coisa é muito clara. Sim. E Capela tá lá na constelação do Cocheiro. Tchau, gente, eu vou reencarnar em Capela. Se você, à noite, não aqui em São Paulo, mas mais no interior, olhar para o céu numa noite limpa, você vê de 1.000 a 1.500 estrelas. Sim. Se você olhar para a constelação de Órion, as Três Marias... Só conheço as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Se você olhar para as Três Marias, descendo um pouquinho mais para o sul, um pouquinho do lado esquerdo, tá lá a constelação do Cocheiro. Ok? Onde você tem a estrela Capela. Mas ela é uma estrela, não é um orbitando a estrela Capela, assim como a Terra orbita o Sol, existe um planeta chamado Atlante. Ah, tá.
O planeta chama-se. Então eu não vou para Capela, gente. Eu vou para Atlantê. Como que é? É Atlantê, Atlantê. Até chique. Adorei. tá? Nós somos o terceiro planeta do nosso sistema solar, Certo, certo? certo. A Terra é o terceiro, conta o Sol, tem mais 2 planetas, a Terra é o terceiro. Atlantê é o 5º planeta do sistema solar deles, Entendi. tá? Tá. Atlantê, a gente fala Capela porque Porque é deveria a ser exilado de estrela. Atlantê. Exatamente, Entendeu? tá? Mas ficou. Nunca. Eu escutei você falando outras vezes, mas eu falei, eram tantas informações que passou. Hoje eu tirei essa dúvida. Então, o que acontece? Atlantê estava 15 mil anos atrás, exatamente como está a Terra hoje. Um caos. Um caos. Então, vamos lá. Rapidamente. No universo existem 5 níveis de mundo. Os mundos primitivos, Certo. os mundos de expiação e prova, muito prazer à Terra. Sim. Os mundos de regeneração, que é Capela, que estava passando. Os mundos felizes e os mundos celestes. Então, eu queria ir lá. Não dá pra pular? Não, né? Não dá pra pular, não dá pra fazer um Lá estágio. não tem. Não rola, não rola. Não rola, né? Então, o que acontece? Os planetas evoluem. Tudo na vida evolui, E é muito até os simples, planetas. né, Marquinhos? Porque posso falar Marquinhos, né? Pode, claro. Meu querido amigo. E é simples, porque por que que a gente não pode cabular? Porque lá na espiritualidade não tem isso. Porque é por afinidade espiritual, por vibração. Não tem jeito, Não ninguém tem como, escolhe. ninguém consegue mudar a sua vibração. Você pode mentir, mas a sua vibração não mente. Né? Você pode fazer o que você quiser, ninguém vai A sua escolher. energia não... Não vai ter como alegoricamente se diz, né? As direitas do pai, você escolher da esquerda do pai. Não. É vibratoriamente falando. Exatamente. Você vai e fica por uma questão de vibração. Eu vou, daqui a pouco eu chego lá, a gente vai falar sobre essa questão de vibração. Então, Capela era um planeta de expiação e prova, exatamente como nós somos hoje, e eles estavam passando para regeneração, que é muito melhor, é muito mais tranquilo, é muito mais sossegado. Não é o mundo perfeito ainda. Para ser perfeito, você vai chegar nos mundos celestes que tem chão. Cristo é do mundo celeste? Ou é crístico? Cristo já não. Já nem tem mundo Ele mais já perto. nem ele, já é outra esfera, já é outro patamar. Tá. Inclusive, ele também ele é Cristo de Atlantê. Do sistema. Ele também é de lá? Também o é de mesmo lá. Cristo? É. Porque existem outros Cristos, Sim, certo? sim. O pessoal entender também. Sim. Segundo Mas ele os também é de lá. estudos. Então, o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte: é muito fácil de entender. Nós já fomos um planeta primitivo. Sim. Já fomos, começamos nessa fase. Ok. Passamos para expiação e prova. Certo. Para quem não sabe, expiação é pagamento. Uhum. Então, nós vemos no mundo de pagamento e de provas. Certo. A Terra é um misto entre escola e hospital. Tá. Temos que nos curar e aprender. E aprender. Ok. Certo. Capela Atlantê também era assim. Sim. Foi passar para um planeta de regeneração mais legal, mais top, bacana. Ok. Como isso? Porque se de primitivo para expiação e prova, a gente não tem nem direito a uma data. Quando que passou? Quando que a gente deixou de ser primitivo e passamos... Porque é meio gradual a coisa. Ela vai se modificando. Sim. O problema é que dessa fase que nós estamos de expiação e prova para regeneração, é que nem escola. Eu costumo brincar e dizer, do primeiro para o segundo ano você não repete mais, né? É aquela aprovação continuada, não é isso? Sim. Do segundo para o terceiro não, do terceiro para o quarto para não, mas que do quarto para o quinto você repete. Pois é, nós estamos nessa fase. Aqui a gente repete. Por que que a gente repete? Porque muda tudo. É que nem a escola, quando você chega, por exemplo, o ensino fundamental, vai passar para o ensino médio, já não tem mais fundamental naquela escola. Se você vai passar, você tem que mudar, que continua no ensino médio, mas aí essa escola não vai ter mais, você vai ter que ir para outra escola. Exatamente isso. Sim. Então, aqui repete. E repete por quê? Porque muda tudo. Muda a energia do planeta, muda fisicamente. Existem áreas do planeta que vão ser inundadas e outras áreas que eram inundadas que vão submergir.
o planeta Terra continua ele mesmo, só que de uma forma geograficamente falando diferente. Saiu agora, semana passada ou retrasada, uma rachadura no continente africano, não sei se você viu isso. Não. O continente africano está se dividindo. É só procurar na internet, tá facinho aí, né? Vê lá, rachadura, pega de cabo a rabo o continente africano. E vai demorar ainda muitos e muitos e muitos anos, mas o continente africano vai se dividir em dois. Então, o planeta ele vai mudar, está mudando fisicamente e vibratoriamente e energeticamente falando. A Terra, ela pulsava num ritmo de 7,83 Hz. Ok? Ok. Cientistas já chegaram a ver que nós já chegamos a ouvir variações para 10, 20 Hz. Teve picos de chegar a 100 Hz. Isso explica ou não? Pelo menos eu vejo que antigamente parece que o dia tinha mais... Tem a ver? Tem a ver. Parece que hoje não dá tempo de fazer nada. Você acorda, Tem a pisca, ver. já acabou o dia, você já tem que... Acabou. Tem a ver com isso e tem a ver com quem estiver nos assistindo. Levanta a mão. Quem de vez em quando tem taquicardia do nada. Sim. Insônia do nada. Sim. Dores no corpo do nada. Tem uma relação, quer ver? Tá aqui, ó. igual. Dor de cabeça, zumbido, vertigem, desconcentração, taquicardia, confusão mental, perda de sentidos, fadiga, falta de energia, choque térmico, frio, calor, dores. Isso é devido a essa variação. O corpo não aguenta, né? O corpo não aguenta. Então, e para a gente conseguir se manter na Terra, que vai mudar, e alguns estudos mostram que nós vamos chegar a 432 Hz. Se hoje a gente não consegue a 100, pensa como tem que ser o nosso estado vibracional para aguentarmos um mundo de regeneração a 432 Hz. Ou seja, retirar espíritos daqui que não vão ter condições vibracionais é um ato de misericórdia. Porque senão eles iam sofrer. Sofrer não, implodir, não tem como aguentar isso. Sim. Se hoje com picos de 100 Hz, a gente já tem tudo isso, você às vezes começa a doer, você fala, meu Deus, que dor é essa? Ela vem e vai embora. Sim. Dor de cabeça que vem e vai embora. Insônia, você fala, mas eu estava tão bem, eu não tinha nada e não consegui dormir essa noite. Eu já acho que é encosto. Também. Se não for encosto, meu filho. Também. Então, se você para pensar nessa mudança vibracional, nessa mudança física, tem que ter essa repetência. Não tem jeito. Agora, a Terra vai passar de provas e expiações para regeneração. Já está passando. Já está passando. Já então, está passando. Assim, muitos de nós já vamos ter desencarnado. Uhum. Vamos reencarnar aqui na Terra ou não, dependendo do nosso grau evolutivo. Exatamente. Mas vamos supor que, sei lá, daqui 500 anos, estou chutando, que a Terra seja de regeneração. Pode ter pessoas encarnadas ou elas têm que, teoricamente, desencarnar e encarnar? Você entendeu a minha pergunta? Não regeneração. Ou elas já sofrem essa graduação? Pode existir seres que sintam essa graduação dentro do encarnado? Olha, eu não vou saber te dizer isso. O que a gente consegue detectar é o seguinte: tem gente que está um pouco mais preparada, tem gente que está quase preparada e tem gente que está no fio da navalha. Não sabe se vai conseguir ficar na Terra ou se vai para esse outro planeta. Que tem uma música muito interessante da Cássia Eller que chama-se Quando o Segundo Sol Chegar. E ninguém se atentou ainda para perceber o que significa esse segundo sol. É esse planeta que o Chico chamava de chupão, que a Matriz chamava de planeta higienizador, que tem 50 outros nomes, Nibiru's, planeta X, Hercólobos. Cada seita, cada religião coloca um nome. E isso vem sendo falado pelos babilônios, pelos sumérios, pelos hititas, pelos índios houpis americanos, pelos maias, pelos incas.
Toda grande religião falou sobre isso, desse planeta. Que existem já relatos dele estar muito próximo à Terra, que já está atraindo magneticamente esses espíritos para lá. Ninguém escolhe. Não tem um julgamento. Essa é a separação do joio do trigo. Provavelmente, esses espíritos que vieram do umbral, quando vieram para essa oportunidade, não passaram de ano, já reencarna no chupão. Já não vai mais reencarnar aqui. Já tem uma grande parte de espíritos que já não estão mais reencarnando aqui. Não, e já estão sendo encaminhados para lá. Então já começou o processo. Já começou. O processo, na verdade, já começou desde 1950. Imaginou que triste? Sua família inteira evoluir, vocês sozinhos. Pro chupão? Hã? Então vamos... Não é nada, é mais fácil ir todo mundo pro chupão do que evoluir aqui na Terra. O chupão, ele está exatamente como a Terra há 15 mil anos atrás. Na verdade, ele está ainda atrasado. Porque os quando vieram para a Terra, eles vieram para cá há mais de 15 mil anos. Eles vieram há 20 mil anos. Eles ficaram 5 mil anos esperando para poder ter condições de começar a reencarnar aqui na Terra. O chupão ele está atrasado em relação à Terra há 50 mil anos. Ixi. Então, galera que está ouvindo, coloca as barbas de molho, começa a tentar melhorar, começa a tentar humanizar tudo isso, porque lá a coisa é feia. Você quer ver uma história legal? Conhece a brincadeira, a historinha de Adão e Eva? Que estavam aqui vivendo no paraíso, e aí saiu, foi viver do suor do trabalho, né? O parto teria que ser com as lágrimas das dores da mulher. Todo esse folclore? Sim. Ok. Imagina hoje você tá aqui. Por pior que esteja a Terra. Sim. Tá. Você vai sair daqui e vai viver numa caverna. Sem roupa. Sem celular. Aí lascou. Sem luz sem celular, elétrica. hein? Sem geladeira, sem fogão. Você vai viver do que você caçar e do que das frutas silvestres que você colher. Aqui é ou não é o paraíso? É o paraíso. Tudo é referencial, né? Entendeu a história de Adão e Eva? Entendi. Que viviam no paraíso e foram colocados num outro patamar? Sim. Tanto que a primeira raça de capelinos que veio para a Terra chama-se raça adâmica. A história de Adão e Eva é isso. Compreendi. Mas aí, porque normalmente as pessoas evoluem e não podem regredir, certo? Ser humano. Mas isso daí está acontecendo porque eles tiveram bônus. Ó, tenta aproveitar. Se a gente salvar um, tá bom. É isso? Exatamente. Porque ele não é que eles estão regredindo, saindo do planeta Terra e indo pro chupão. Ou, você então, essa história de sair uma leva, isso não é novo. Com Capela não foi a primeira vez que aconteceu. Isso acontece de períodos em períodos no universo. Essas mudanças, essas evoluções são corriqueiras. O que acontece é, você tem essa gama de espíritos que vem para a Terra. Eles não têm a condição moral, vibracional de ir lá continuarem, mas eles mantêm o intelecto. Então, chegando aqui na Terra, eles encontraram os terráqueos, os habitantes que aqui começaram as suas primeiras encarnações como hominídeos, né, no planeta Terra, que eram muito atrasados. Os capelinos, quando vieram, eles já vêm com um consciente de inteligente bem maior. O que eles fazem? São eles que vão inventar a roda, descobrir o fogo, a agricultura, a escrita, a pedra lascada. Eles ajudam os terráqueos aqui a evoluir. E na medida que eles também evoluem e vão crescendo moralmente, eles voltam para a capela. Entendi. Ainda tem capelino aqui? Tem. Esses daí são teimosos. Eles estão repetindo direto. Eles estão repetindo de novo, né? Entendi. E tem condições de um capelino ainda ir pro chupão? Tem. Não tem problema. Se você quer... As mulas empacadas. Se você quer continuar teimando,
não é a espiritualidade que vai bater de frente com você. Você quer, tá, boa sorte. Você sabe que eu tô falando com você? Me veio uma questão que eu nem sei se você sabe me responder, mas vou perguntar. Igual você falou, o terráqueo poderia estar na primeira encarnação dele, certo? Uhum. Qual é a necessidade dessa criação? De vir criar um... Nunca parei pra pensar isso. É que tem Ele foi criado simples e ignorante, certo? Foi criado simples e ignorante. Nós saímos uma... Nunca pensei. Qual a necessidade? Ah, vou criar esse serzinho aqui. Vai lá. Ele sai, a gente tem uma coisa dentro da espiritualidade que diz: nós saímos uma centelha divina da espiritualidade e começamos as primeiras reencarnações simples e ignorantes. Sim. Né? E as nossas primeiras experiências não é como humano. A gente veio no reino mineral, já lembrei. Vegetal, Estudei, animal. Passamos por uma fase intermediária. Depois a gente vai ser no reino hominal. Essa fase intermediária... A gente é o quê? Elementais da natureza. Ah, sim. Salamandras, ondinas. Essa doenças. História, elfos, isso existe. Ah, tá vendo, gente? Se você pegar o Chico Mendes, Uhum. aquele sertanista, Sim, sim. ele falava, tem relatos dele no YouTube, ele falando que se você se perder na natureza, se você entrou numa floresta com respeito, Sim. eles Será que ele te era um guiam bandista? pra fora. Não sei, eu não sei. Porque nós, umbandistas, nós falamos dos elementais, respeitamos os elementais. Eles cuidam das plantas, eles cuidam da natureza, esses elementais da natureza. Sim, as ondinas do mar, cada um no Exatamente. seu nicho. Exatamente. Então, As fadas, os se duendes, você entra os com gnomos. respeito, se você Sim. entra com cortesia, Sim. com educação, eles te ajudam. Sim. Há relatos de pessoas que foram guiados para fora da floresta por elementos assim. Sim. Então, Acredito. nós passamos por essa fase, Entendi. onde nós não temos ainda consciência plena, nós não temos a inteligência plena, e vamos reencarnar aí depois no reino hominal. Você quer ver uma coisa que eu acho fascinante? Como isso se processa? Se você pega, por exemplo, a transição, você passando do reino vegetal para o animal. Você quer ver um exemplo bem claro? Planta carnívora. Eu ia te falar carnívora, né? Ela tá ali na fase de intermediação entre você já não ser mais vegetal e passar para ser animal. Será que é a última fase nossa? Na última fase do reino vegetal. Não sei se é a última, mas deve ser uma das últimas já, para entrar no animal. E vai por aí afora. Interessante. Então tem assim, se você parar para ver todo o processo, ele é muito rico, ele é muito complexo, ele é muito extenso, mas tudo vai dependendo da vibração. As escolhas. As escolhas que a gente vai fazendo, principalmente a partir quando você entra no reino hominal. Que eu costumo dizer que a maior bênção que Deus deixou para o ser humano é a escolha. Não é a vida, não é o amor, não é nada. É a escolha. Eu gosto de assistir muitas séries. E tem uma série que eu gosto bastante que é o CSI. Sim. E teve uma vez uma fantástica de um cara que ele era pedófilo. Mas ele nunca tinha feito mal a nenhuma criança. E ele falou pro CSI, ele falou assim: eu luto todo santo dia contra essa minha tendência. Todo dia. Que é diferente, por exemplo, da tendência de um cara que para de fumar? Não. Ele luta todo santo dia. Todo santo dia. De um drogado que deixa as drogas, Sim. de um alcoólatra que deixa o álcool. Sim. Ele tem que ser mais forte do que... Ele tem que escolher ser mais forte. Exatamente, é a escolha. Do que a própria vontade. É a escolha. Então, quantas vezes você já acordou de manhã e falou: ah, hoje não. Não tenho condições de levantar, hoje não dá. Mas você levanta e vai trabalhar. É a escolha que nós temos e fazemos todo santo dia que vai fazer. Por isso que você me perguntou aqui há quanto tempo. Não sei, vai depender das escolhas que nós fizermos, a velocidade dessas escolhas, a qualidade dessas escolhas é que vai dizer. A previsão é que a gente adentre realmente no reino de regeneração
mais ou menos 2057. São... 30 anos aí mais. Acho que a gente vai estar por aqui, hein? Mais Espero, uns né? 30 anozinhos Eu aí. espero, né? É que a gente já passe a começar a sentir os efeitos desse planeta, desse mundo de regeneração. Mas até lá vai ter É por isso muita também que as lenha. crianças já nascem um pouco diferentes, né? Bastante. Bastante. Tem tudo. Eu não sei, não me aprofundei muito nisso, mas tem as crianças cristal, as crianças Índigo. índigo, né? Meu filho é um cristão. É um pessoal Você vê que é diferenciado. diferente. Eles são diferentes. A gente troca de celular, a gente sofre, que é é uma tristeza para saber onde é que tá agora, meu Deus, aquele arquivo, aquele aplicativo, esse celular é novo, eu não sei mexer. Eles pegam o celular e saem batucando, Isso mesmo. né? Porque a espiritualidade já tem tecnologia Sim. há mais de 100 Eu anos. sei. Você pega os livros, falam, né? Os transportes volitam, coisa. Eu já cheguei a ler livros que falam, olha, agora não tem nem mais como a gente explicar, porque vocês não teriam como entender. É. Não tem capacidade, não tem. Na Terra não tem nada que nós podemos comparar ao que tem aqui. Tudo é feito lá primeiro, para depois chegar aqui. O pessoal me perguntou, mas lá é igual aqui? Eu falei, não, aqui é igual lá, mas numa versão muito antiga e arcaica. Aqui é muito antigo e arcaico. Lá que é... Lá, nossa, anos-luz. Então eles já têm tudo lá. Estão esperando a gente agora evoluir para também começar a mudar o genoma, para mudar o gene, para nós termos outros corpos. Para aguentar essa vibração. Para aguentar essa vibração e para também para a gente não ter mais certos tipos de doença, de deficiências. A coisa vai mudar e vai mudar muito radicalmente. Que bom. Muito. Porém... esse processo é doloroso. É doloroso. Porque é assim, se você está numa ilha ou em algum lugar que passa um furacão, Uhum. a primeira parte do furacão, ele faz um estrago danado, fica destroços para todo lado. Vem o olho do furacão, que é aquela calmaria. Depois vem a outra parte do furacão. A segunda parte é pior. Por quê? Porque está cheio de destroços. Aí sai voando. Exatamente. Então a gente está agora, entre aspas, nesse olho do furacão, que é essa pseudo-calmaria, mas vai vir uma segunda live, nós vamos pegar os destroços. Olha como é que ficou o planeta depois da pandemia. Nós temos uma crise moral muito grande. É só você ver agora o que aconteceu essa semana passada. Ataques nas escolas por nada. Eu não entendi isso. Do Aí nada. começou pro moda até. Não virou moda? Todas as escolas iam Do ser nada. atacadas. Uma coisa que acontecia nos Estados Unidos uma vez por ano tudo, agora virou por quê? Porque são espíritos perturbados que saíram das zonas umbralinas e querem criar o caos. A verdade é essa. Tá? Então nós temos essa crise. Nós temos uma crise econômica muito séria no planeta. A Europa está em crise. Os Estados Unidos estão em crise. Nós estamos em crise. O mundo está em crise financeira. Não é pouca. Então, passou a primeira leva. Fez um estrago. Nós ficamos parados quase um ano. 2, né? Quase 2, né? Quase 2 anos. Parado mesmo, um ano, né? Teve até aí o período de recuperação, tal, que a gente começou a voltar. Você olha e vê, por exemplo, shoppings que estão vazios, lojas fechando, grandes empresas fechando aqui, né, o tempo todo. O índice de desemprego é muito alto. Sim. Enfim, nós estamos num momento muito delicado da sociedade. Vem uma segunda onda, vai ser punk. E isso daí precisa, porque das duas uma, vai pelo amor ou vai pela dor. Tem também um ditado bonito na espiritualidade que diz, você evolui através da água. Ou o suor do trabalho ou as lágrimas das dores. Mas você vai soltar. Você vai soltar a água de qualquer jeito. Ou trabalhando ou sofrendo. E parece que a humanidade não entendeu direito o que aconteceu. É como se não tivesse acontecido nada. Não, parece que até piorou. Piorou.
Parece que as pessoas ficaram mais egoístas. Uhum. O número de divórcio foi muito maior. O Porque número... as pessoas não se aguentavam dentro de casa. O número de feminicídio aumentou muito, que é um absurdo. A violência contra a mulher também aumentou drasticamente. Ou seja, você deixou o marido e a mulher em casa, parece que piorou. Em vez de se unirem. Em vez de se unir, falando, estamos vivendo numa crise, então não. Os caras parecem que enlouqueceram mais. Então, é um momento muito delicado, é um momento muito difícil e não surtiu o efeito que era para ter surtido. Aí, de novo, respondendo a tua pergunta, quanto tempo vai demorar? Se vai ser rápido? Vai depender. A gente pode encarar isso com uma naturalidade e falar, opa, deixa eu, né? Deixa eu crescer agora, deixa eu evoluir, deixa eu entender, ou me fechar mais ainda. Porque quando te bate, você tem duas reações. Ou você acorda, ou você se fecha mais. E o filme vai mostrar tudo isso, né? Você já escreveu o roteiro, agora vocês estão na fase de patrocínios, fases de... Só falta isso, o patrocínio. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. E, na verdade, não é um roteiro, são dois. São dois filmes. Ah, são dois filmes. São dois filmes porque é muito difícil você conseguir abordar tudo isso num filme só. Então, o primeiro filme vem para dar uma abertura, para dar uma terraplanada. O segundo filme vem e vai te colocar realmente o que é Capela, o que aconteceu, como que era a civilização de Capela realmente. Porque você tem muito pouca informação de como que realmente eles eram. Para eu conseguir fazer esse levantamento, não foi fácil. Mas começou a vir. É a tal coisa, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, eu me coloquei à disposição, veio. Mas foi uma coisa árdua. Você não encontra essas informações em qualquer lugar. É muita pesquisa. E por isso que o filme, ele é importantíssimo. Principalmente agora. Então, a gente... Alô, patrocinadores que tenham condições, né? É um filme de padrões nacionais, de padrão nacional. É lindíssimo. De padrão nacional brasileiro, é algo que nunca foi feito, em termos de efeitos especiais, em termos de dramaturgia, né? Em termos de roteiro, em termos de proposta, é muito inovador. Muito inovador. O que eu vi, achei fabuloso. Então, estamos aí abertos a... Tínhamos uma gama de patrocinadores que na última hora pulou para trás. Mas isso também faz parte, né, meu amigo? Isso também faz parte. Do suor. Da água, né? Da água. Faz parte, né? Então, mas estamos vai chegar abertos o momento que... Porque até é uma missão, né? É uma prestação de serviço para a humanidade. Então, uma missão de mostrar, olha, aconteceu isso, nós estamos aqui e nós temos essas possibilidades. Então, vamos vibrar muito para que isso aconteça. Se você pegar na história do cinema mundial, você tem filmes que falam um pouco disso, um pouco daquilo outro. Mas o assunto realmente global, completo, você ainda não teve ninguém tocando nisso, falando, olha, o que é essa brincadeira chamada Apocalipse? Essa mudança planetária, esse final de ciclo que nós estamos vivendo. O que era, o que está acontecendo e para onde estamos caminhando? Qual é o nosso posicionamento em relação a isso? O que a gente tem que tomar cuidado? Porque... Tem muito fake news hoje em dia também, né? E tem muito alarmismo. Então você pega, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, o que tem de gente construindo bunker é uma grandiosidade. Aqui no Brasil também tem. Tá lotado. De gente fazendo estoque de alimento, estoque de água, estoque de remédio, de ferramenta, mas não é por aí. Você não vai resolver essa questão toda você se precavendo. Não é uma brincadeira individual, é coletiva. Exatamente. E é sério. E é sério. É muito sério. Foi o que eu falei, não adianta você ter carro blindado. Vão te assaltar com bazuca. Tem um ditado grego bacana que eu adoro que diz: feita a lei, feita a fraude. Perfeito, né? Não adianta você querer dar um jeitinho, não adianta você querer dar uma mascarada. Vão dar um jeito de bular essa brincadeira.
vão invadir teu bunker, você vai sobreviver por quanto tempo? Então, tem que ser legal, tem que ser bacana. Então, E tem que ser bacana para todos. e tem que ser bacana para todos. Porque aí sim você vai poder sair na rua sossegado, você vai poder viver em paz, você vai ter uma energia gostosa, você vai poder deitar e dormir, porque a energia do planeta é outra, é mais sutil, é mais sublime, é mais elevada. É porque a maldade, ela é também bastante barulhenta, né? E o bem, ele é silencioso. Tem uma coisa muito bonita que foi feito agora, foi muitos anos atrás, eu vi muito rapidamente essa matéria, mas me marcou bastante. Eu não lembro se foi na Suíça ou na Suécia. O governo pegou, né? As autoridades pegaram junto com a imprensa, junto com todos os meios policiais e resolveram fazer uma semana não anunciar nada de ruim. Nada. Eles fecharam entre eles e deixaram só informações boas e positivas. Diminuiu a criminalidade, diminuiu entradas em hospitais, diminuiu tudo que era de ruim, diminuiu. Ué, você acabou de dar o exemplo desse pessoal das escolas. Se não tivesse todo mundo sabendo, é isso. Não estou falando que a gente tem que negligenciar o jornalismo, mas é exatamente isso. O peso do negativo influencia aqueles que não têm uma cabeça bacana ou que não está numa evolução legal. Joga, é âncora, né? Âncora, vai puxando para baixo. Exatamente. Mas olha, foi muito gostoso falar sobre esse assunto que é polêmico, que é importante. Desde quando eu comecei aqui o Papos e Prosas, falei, tem que trazer meu amigo para falar disso, para que as pessoas também conheçam, para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar. E quem quiser mais informações ou quiser patrocinar, por onde que te acha? Olha, tem meu e-mail, meu WhatsApp, né? Pode passar. Pode passar? Então vamos lá. Meu WhatsApp é o 97366-6645. Eu tenho um número só para isso. Sim. Né? É 11 aqui de São Paulo. 97366-6645. E o e-mail? E o meu e-mail é guerreiro.marcoantonio. Guerreiro sem o i. Guerreiro. Guerreiro com i é português. Ah, é? É, guerreiro sem i é espanhol. Então é um guerreiro espanhol. Eu sou neto. De espanhol. Então, guerreiro sem o i, ponto marcoantonio@gmail.com. Perfeito. Muito obrigada pela Imagina. presença. Foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre Espero falando. que vocês tenham gostado. A gente volta para falar outras coisas, porque você viu que ele é um poço de informação. Eu adoro conversar com você. Tem Sempre... muito mais informações. Eu não falei imagino. metade dessa folha aqui, ó. Mas é que, né? A Não. gente tinha que dar uma boa sintetizada para o pessoal entender em casa. Mas claro que você volta para falar um pouco mais, até sobre a espiritualidade, que ele tem um conhecimento gigante sobre espiritualidade. E eu gosto muito desse assunto, vocês sabem, eu sou sacerdotisa de Umbanda, sou jornalista, sou aberta a qualquer tipo de conhecimento, principalmente sobre espiritualidade, porque é tempo de despertar, né? O Papos e Prosas fala sobre todo e qualquer assunto que possa promover a saúde ou física, ou espiritual, ou mental de quem está em casa. Porque nós somos esses três, para termos qualidade de vida, temos que estar com esses três pilares em ordem, né? Eu agradeço também vocês que ficaram aí conosco 1 horinha, né? Passa rápido. Deu 1 hora? Dá 1 hora. Meu Deu 1 Deus. horinha. Passa muito rápido, porque o assunto é gostoso, é envolvente, mas nós vamos ter que nos despedir. Eu sou a Nani Siqueira. Quem quiser falar comigo também, o nosso Instagram é Papos e Prosas Cast. Tem também o loja.dona Padilha, que você precisa ir lá me visitar. Vou. E o telefone também, WhatsApp 11 9 1434 4163. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Gratidão por mais um dia e ó, beijos de luz.